pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de inglês e a nossa aula de hoje é sobre the five senses, que são os cinco sentidos. Hoje a gente, além disso, vai aprender sobre a parte do nosso corpo, as partes do nosso corpo, mas isso também envolve os nossos cinco sentidos. O meio externo, que é as coisas ao nosso redor, ele proporciona uma grande variedade de sensações para a gente. E elas são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos do sentido. Graças ao nosso cérebro, graças aos nossos órgãos dos sentidos que mandam informações para o nosso cérebro para ele captar o que é aquilo, né? Então, nós vamos aprender hoje sobre os cinco sentidos principais. A gente pode classificar os sentidos em cinco, que é o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. E hoje nós vamos aprender sobre eles, só que em inglês, tá? Nós vamos fazer a ligação entre os órgãos e quais sentidos eles são responsáveis. O primeiro sentido que a gente tem é a vision ou sight, que é o sentido da visão. E o órgão responsável por esse sentido é o eye, o olho. Os eyes, eles são responsáveis pela sight, que é a visão. Uma vez que eles visualizam o objeto que a gente está vendo, eles mandam a mensagem para o nosso cérebro, que faz a interpretação do que é aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, eu estou vendo uma caneta, certo? A partir do momento em que os meus olhos viram essa caneta, eles mandaram essa informação para o meu cérebro e o meu cérebro identificou que isso daqui se chama caneta, certo? Então, é assim que funcionam os nossos sentidos. A gente vê, ou a gente escuta, ou a gente sente, e o órgão responsável por esse sentido, ele manda para o nosso cérebro toda essa informação. E o nosso cérebro faz, isso daqui que eu estou vendo é uma caneta, ou isso daqui que eu estou sentindo é uma caneta, tá? O nosso próximo é o nose, que é responsável pelo smell, que é o nosso olfato. O nose, o nariz, ele é o órgão responsável pelo sentido smell, que é o olfato. Ou seja, a propriedade da gente sentir um cheiro ou odor das coisas, certo? Se algo tá cheirando bem, a gente sente. Se algo tá fedendo, a gente também sente, graças ao nosso nariz, que é responsável pelo olfato. Dessa maneira, o nariz ele capta os odores, como eu disse a vocês, e envia a mensagem para o nosso cérebro, que processa as informações e pensa. Vamos exemplificar aqui, vou dar um exemplo. No almoço, vocês sentem o cheirinho lá de alguma coisa, algo que a mãe da gente está cozinhando, então a gente já sabe, que é isso? Então, no momento em que o nosso nariz ele sente aquele cheiro, ele manda para o nosso cérebro as informações desse cheiro. Olha, é um cheiro doce, é um cheiro meio forte, é um cheiro de algo salgado. Então, o nosso cérebro ele vai identificar essas informações e a gente vai ver. Isso é o cheiro de carne, da carne que a minha mãe faz. E isso graças ao nosso nariz, que é o órgão responsável pelo olfato. O nosso próximo é a mouth, a nossa boca, que é o órgão responsável pelo taste, pelo paladar. A língua, que é a mouth, e a boca, eles são os órgãos responsáveis pelo taste, certo? Uma vez que a nossa língua e a nossa boca captam o gosto e distinguem o sabor dos alimentos entre salgado, doce, azedo ou amargo, além também das sensações de quente e frio, porque a gente sente com a nossa língua quando algo tá quente, né? Se eu tô comendo uma sopa, eu vou sentir que a minha sopa tá quente, mas se ela estiver fria, se ela tiver ficado no vento e tiver esfriado, eu vou sentir
Aí eu vou dizer, poxa, eu tenho que esquentar a sopa para poder tomar. Ou também se a sopa tá muito salgada, eu também vou sentir com a minha língua. Se a sopa tiver um ingrediente doce, eu vou sentir, ó, isso daqui é doce, ó. Ou se for azedo, se a sopa estiver estragada, ou amargo. Então, as papilas gustativas da nossa língua, que são pequenas, vamos dizer, pequenas glândulazinhas na nossa língua, elas decodificam o sabor e enviam as informações do sabor para o nosso cérebro. Isso funciona de tal maneira que a gente bota algo na boca, eu boto uma pipoca na boca, e aí esse gosto vem pro meu cérebro. E aí o meu cérebro vai me dizer, isso é uma pipoca, Bianca, o que você tá comendo é uma pipoca, certo? Nosso próximo órgão do sentido é a ear, que é o órgão responsável pela hearing, pela audição. Então, na medida que os nossos ouvidos eles detectam os sons, na medida em que as nossas ears detectam os sons, ruídos ou barulhos do exterior, se a gente estiver escutando uma música, ou se a gente estiver escutando o barulho, por exemplo, da minha rua, que os carros estão passando aqui, a gente vai distinguir o que é aquilo. O nosso ouvido, ele vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro e ele vai interpretar aquilo ali, certo? Ele vai dizer, olha, esse barulho que está passando agora é de um carro, ou esse ruído que você está escutando é de alguém fazendo uma obra. Então, o nosso ouvido, toda vez que a gente escuta, ao mínimo barulho que seja, a gente vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro para ele interpretar aquele barulho. E ele vai dizer para a gente, olha, esse barulho é de tal coisa, certo? Então, as ears são responsáveis pela hearing. Por último, o nosso quinto sentido, o órgão responsável por isso é a hand. E ela é responsável pelo touch, pelo nosso tato. O tato ele é caracterizado pela sensação do toque e por isso ele está relacionado com o contato com a pele, através dos nossos neurônios sensoriais, responsáveis por enviar as mensagens para o cérebro. Quando eu toco nessa caneta, a minha sensibilidade nas mãos, ela envia uma mensagem para os meus neurônios sensoriais, que são neurônios que são responsáveis por enviar a mensagem de que, olha, cérebro, a dona do corpo está tocando em algo. E aí o cérebro vai responder, tá certo, neurônios sensoriais, eu vou tentar entender o que é isso que ela está tocando. Então, quando os nossos neurônios sensoriais, eles sentem isso, o nosso cérebro, ele recebe a mensagem e ele pensa, olha, isso que ela está tocando é uma caneta, certo? Embora muitas vezes o tato ele seja relacionado com a nossa hand, com a nossa mão, esse sentido ele envolve qualquer tipo de sensação experimentada pela nossa pele, seja pelos nossos pés, seja pela nossa barriga, pelas nossas pernas, entre muitos outros. Por quê? Maior parte do nosso corpo é composto por pele. Nosso corpo todo ele tem sensibilidade sensorial, ele é sensível ao toque. Então, todo o nosso corpo, ele é responsável pelo tato. Onde tem pele, vai ser responsável pelo tato, certo? E outro sentido que é muito responsável pelo tato também são as nossas legs, que são as pernas. A gente tem a sensação aqui do toque nas pernas, a gente tem aqui nos pés, no tornozelo, aqui na leg e no knee, que é o joelho, e também nos arms, que são o quê? São os nossos braços. A gente tem toda essa sensação, esse sentido sensorial, essa sensação de toque nesses lugares, tá? Aqui fica a nossa hand, que é a nossa mão, e todos eles são responsáveis pelo sentido do tato, tá? Agora a gente vai assistir um videozinho sobre os sentidos em inglês. É um vídeo muito legal, tá? Então eu vou pra cá pro lado pra vocês assistirem o vídeo, tá? E vou mutar meu microfone.
Hello, I'm Sam. How are you? I'm great. How many senses are there? There are 5 senses. I smell with my nose. I smell flowers. Flowers smell nice. I smell perfume. Perfume smells so good. I smell garbage. Garbage smells bad. I smell stinky socks. What can you smell? Soup? Soap? I taste with my mouth. I taste chocolate. Chocolate is sweet. I taste lemon. Lemon is sour. I taste pepper. Pepper is spicy. I taste ice cream. Ice cream is cold. I taste coffee. Coffee is hot. What can you taste? Pizza? Candles? Money? I hear with my ears. I hear bells. Santa is coming. Hooray! I hear a whistle. A police officer is coming. I hear music. There's a concert. I hear lightning. Rain is coming. What can you hear? Rockets? Telephone? A plane? I touch with my hands. I can touch a teddy bear. Teddy bear is very soft. I can touch a ball. The ball is round. I can touch an iPad. iPads are fun. I can touch a car. This car is fast. What can you touch? The sun? A computer? Fire? I see with my eyes. Ooh, I can see a mouse. And look, I can see a monster. Ooh, I can see a dinosaur. I can see a dragon. I can see a fairy. What can you see? I can see minions. And a vampire. And another dinosaur. And planes. I even see Lightning McQueen. Então, pessoal, agora que a gente já assistiu o vídeo, vocês vão ficar aí com uma musiquinha, tá? Que é chamada Head, Shoulders, Knees and Toes. E essa música tem aí na página 21 do livro de vocês, tá? E daqui a pouco eu volto para explicar a atividade da gente e revisar mais uma vez os órgãos dos sentidos e também os sentidos, tá?
Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Então, agora que a gente já viu o vídeo, vamos para a nossa atividade. Ela fica lá na página 22, certo? Mas antes, a gente vai fazer o quê? A revisão dos órgãos dos sentidos e de todos os sentidos. Vocês lembram que os olhos se chamam eyes, eyes. Ele se fala basicamente assim, olha. Vou escrever aqui para vocês. Eyes, certo? Eyes são os olhos, certo? Que são responsáveis pela sight, tá? O próximo é o nose, certo? Nose, que é o nariz, é responsável pelo smell, que é o olfato. Nosso próximo é a mouth, a nossa boca, que é responsável pelo taste, pelo paladar, certo? É a mouth, lembrem disso, boca é mouth. No próximo nós temos ears, tá? Que são as orelhas e são responsáveis pela hearing, pela audição, tá bom? Ears são responsáveis pela hearing. O próximo é a hand, que é a nossa mão, que é responsável pelo touch, o tato. A hand, as legs, tá? E os arms são responsáveis pelo touch, que é o tato. Então, agora, vamos para a nossa atividade na página 22. Na página 22, a primeira questão, nós temos assim: associe e complete a tabela. Nós temos uma tabela com 5 fileirinhas que correspondem aos 5 sentidos. E depois, mais 5 ações e coisas, tá? Na vertical, nós temos as ações e na horizontal, nós temos os sentidos, tá? E os órgãos. O primeiro é assim, music, música. Com qual desses órgãos a gente pode apreciar uma música, hein? Então, vocês vão marcar aí. A primeira fileirinha é o eye. A gente consegue escutar uma música com os olhos? Não, né? A próxima é o ear. A gente consegue escutar uma música com o ear? Consegue, não consegue? Então, vocês vão marcar um X no primeiro quadradinho, ó, na horizontal, tá? E a mesma coisa com o perfume
que é um perfume, com qual órgão que a gente pode sentir o cheirinho do perfume. Depois, com uma picture, com uma imagem, com qual órgão a gente pode apreciar a imagem. Depois, com um cake, com qual órgão a gente pode apreciar um cake, hein? E depois, uma soft towel, uma toalha macia. Com qual parte do corpo a gente pode apreciar essa toalha macia, né? Então, vocês vão marcar um X em cada um deles, tá? Na segunda questão, nós temos write the parts of the body. Nós temos uma boca, logo após um nariz, um olho, um joelho, que lembrem-se que a gente viu na música, que tem aqui na página 21. Nós temos também um arm e uma hand. A gente viu tudo isso aqui nessa aula hoje. Mas se vocês precisarem de auxílio, vão e pesquisem no Google Tradutor, tá? Olha, a nossa aula acaba aqui. Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula presencial ou online. Bye, bye, até mais!